hoje a gente vai falar sobre escultura. Então, o que é escultura? Escultura é quando a gente molda um determinado material, transformando esse material em uma imagem em 3D. 3D, altura, largura e profundidade. Então, esses três elementos são essenciais para que a gente faça um destaque, saiba diferenciar o que é uma pintura que só tem largura e altura, um desenho também tem largura e altura, de uma escultura, onde tem a altura, a largura e a profundidade. Quando a gente fala desenho em 3D, porque desenho em 3D ele dá uma ilusão que tem esse volume. O desenho, a pintura em 3D, ela dá uma ilusão de profundidade. Mas a escultura não é ilusão. A escultura ela possui de fato uma profundidade real. Então, diferenciar a escultura de um desenho e uma pintura ele é primordial. Então, desenho em 3D, pintura em 3D é diferente de fato de uma imagem em 3D, que no caso será uma escultura. Bom, então a gente vai perceber que ao longo da história o homem sempre, claro, utilizou de expressões artísticas para a comunicação, para um registro, para vários outros motivos. Mas, claro, a escultura é dessas expressões mais antigas. Então a gente vem lá da pré-história com a Vênus de Willendorf, veja a imagem. A gente tem também aí um outro exemplo de escultura antiga. Vamos lá para a civilização egípcia. Então a gente vem cá para frente do tempo, né? E a gente pode perceber toda a evolução nessa técnica através das esculturas clássicas. Vejam esses exemplos. Então vocês vão ver aí a técnica de cinzelação, que é quando o artista ele começa a bater no material e assim vai esculpindo através desses pedaços que ele vai tirando com seus instrumentos. Veja aí. Uma outra técnica que eu quero trazer aqui é a técnica da fundição. Fundição é quando a gente derrete um determinado material, por exemplo, geralmente quando se faz esculturas com metais, esses metais são fundidos, ou seja, são derretidos. Mas existem outros materiais que podem derreter, como cera, enfim. Então, essa técnica consiste em derreter a matéria-prima e colocar numa forma. Então, é retirada dessa forma, você terá lá uma escultura no formato, né, em que a forma lhe dará, certo? Veja aí também esse processo para você entender melhor. E uma técnica também, que eu acho que é a mais conhecida, porque a gente pratica mais, é a técnica da moldagem, quando a gente utiliza as mãos e ali vai dando a modelagem da forma que a gente quer preparar, que a gente quer construir. Então, essa modelagem você pode utilizar vários materiais, desde a argila, que é o material que mais utiliza até pelos alunos nas escolas, como outros materiais mais diversos. Mas veja aí também um pouco dessa técnica.
Uma outra técnica interessante é a técnica de aglomeração de material. O nome já diz, aglomerar, juntar. Então quando você utiliza vários materiais e vai unindo, essa união pode ser por solda, caso você utilize metal, pode ser com cola, caso você utilize outros materiais, enfim, o que vai aderir, existe várias possibilidades. Mas o fato é que você vai utilizar vários materiais diferentes e nessa união você vai dando vai construindo uma outra imagem diferente do que o material que você utiliza é de fato. Então, o nome já diz, né? Aglomeração. Você vai juntando e assim formando uma outra imagem. Então, veja aí essa técnica também de esculpir por aglomeração de material. Logo após toda essa evolução, a gente começa um processo de desconstrução, de libertação da cópia da natureza. Então o homem ele deixa de copiar a natureza. Quando eu falo natureza, a gente, mais uma vez, eu não estou falando só de árvore, de rio, não. Natureza é o homem, é tudo que existe em nosso planeta, inclusive a gente, né? A gente é natureza. Então o homem ele deixa de copiar a natureza e começa a estilizar, começa a se libertar na sua maneira de se expressar, na sua maneira de informar. Então veja aí alguns exemplos de algumas esculturas modernas. Não podemos deixar de fora, né, os artistas populares. E para representar as esculturas, né, dos artistas populares, eu trouxe o nosso mestre Vitalino, que é um artista popular conhecido no mundo todo. Suas esculturas são hipervalorizadas, né, estão em vários museus pelo mundo. E você tem aí, vão ver aí alguns exemplos dessas esculturas da arte popular, que você percebe ali que são registros da cultura popular brasileira, principalmente da cultura nordestina, né? Já que o mestre Vitalino ele é um nordestino, então ele traz a sua vida, ele traz o seu dia a dia, né, no seu trabalho. E para finalizar esse processo, né, histórico, a gente tem alguns modelos aí de esculturas contemporâneas, onde o processo do fazer, onde o processo criativo, onde a mensagem é mais importante do que a estética, ou seja, a informação que o artista quis passar, a maneira que o artista pensou, a maneira que o artista ele construiu, ele criou, é muito mais importante do que a beleza da escultura. Então você tem alguns exemplos de esculturas contemporâneas. Veja aí. Bom, vocês perceberam aí que desses vários exemplos que eu dei, existem várias técnicas, mas também existem vários materiais que se utilizam para se esculpir. Então, para dar exemplos aqui de alguns materiais, eu vou utilizar, né, algumas de minhas obras, né, de minhas experiências, para mostrar a vocês essa diversidade de possibilidades, né, de materiais para que a gente possa exercer essa função, né, essa arte de esculpir. Então vou começar aqui com essa escultura que eu fiz, né, na época de estudante, e o material utilizado foi cerâmica.
Então, assim como eu dei o exemplo agora há pouco do mestre Vitalino, eu trouxe um pouco do meu cotidiano, trouxe um pouco do meu dia a dia com esse símbolo, no caso é um camarão, que tem a ver com o meu cotidiano, com minha terra, já que eu moro aqui em Acupe, e Acupe ele é um distrito onde as pessoas, a sua grande maioria, vive da pesca, e tem o camarão como um desses produtos pescados com bastante intensidade. Então está aqui essa escultura, né? É uma escultura moderna, apesar do material ser cerâmica, mas o estilo, ele é um estilo moderno, certo? Bom, saindo da cerâmica, eu vou para o cimento bloco. Então é um outro material que eu utilizei para fazer uma escultura. Então nesse caso aí eu fiz uma tartaruga com cimento e bloco. Então veja aí mais um exemplo de um material diferente para também esculpir uma imagem. Para diferenciar um pouco, ainda assim vou utilizar o cimento e areia, mas esse modelo de escultura já não é uma escultura que fica ali deslocada, né? É uma escultura em alto relevo. O que é escultura em alto relevo? É quando essa escultura ela fica colada em uma superfície, nesse caso a parede, porém ela sobressai da superfície, ou seja, ela sai da parede. Então você tem aí uma imagem esculpida em alto relevo. Mais uma vez o material utilizado, cimento e areia. Veja esse exemplo. Essa experiência já utiliza o ferro, o papelão e o gesso. Veja aí. Bom, então esse material é um material que também faz parte, né, da vida da gente, que é o isopor. É aquele isopor que a gente compra para fazer trabalho escolar. Então, essas esculturas que eu irei mostrar agora é toda composta por folhas de isopor. Veja aí. Esse processo aí de esculpir, já utilizo o ferro com espuma. Veja aí. Bom, então, finalizando, a gente tem nossa atividade de hoje, que vocês vão esculpir, né, com a técnica com gesso. Eu vou botar um vídeo explicativo e, claro, após você construir, né, sua escultura da mão, como vai ser explicado no vídeo, solte a imaginação. A pintura é vocês que vão dar o estilo de vocês, a cara de vocês. Sintam-se livres para fazer essa interferência, né, através da pintura, para valorizar e diferenciar, claro, a sua escultura de qualquer outra que seus colegas possam me enviar. Então, sucesso, né? Criatividade, soltem a imaginação e vamos lá. Valeu, meu povo!